muito provavelmente a piscina nunca vai ser colocada a menos 70 graus, quase fechada do outro lado. Mas é um cálculo matemático, até porque a importância, como a gente viu antes, não está nos grandes graus de incidência do Sol, porque o vidro reflete muito, mas está nesses aqui. Então o que acontece? Em um vidro duplo que tinha fator solar de 70%, eu acabo tendo, com esse vidro, uma fachada que tem um fator solar que varia de 25% a 35%. Ou seja, entre a metade e menos que a metade. E uma transmissão luminosa útil que varia de 15% até 25%. Agora, parece um número pequeno. Antes a gente tinha visto que a transmissão luminosa desse mesmo vidro era por volta de 80%. Mas o Sol emite muita luz. Então, 15%, 25% de muitíssimo, continua sendo bastante. Agora, vamos começar a falar, isso está bem claro? A gente vai começar a falar de luminosidade agora. Tem alguma pergunta sobre energia? Pode passar a luminosidade. A gente viu antes qual é a utilidade energética do uso natural. Agora, essa luz que entra tem que ser usada de uma forma correta. Como a gente viu antes, não adianta eu deixar uma janela aberta sem alguma proteção com o sol batendo e achar que essa luminosidade é útil. Essa luminosidade é completamente inútil. Ficava mais fácil colocar uma parede e uma bela de uma paisagem no lugar da janela, que ia ser energeticamente melhor, se o meu benefício for só da proteção solar. Agora, vamos começar a falar um pouco das soluções para aproveitamento da luz. Existem inúmeras soluções, seja tecnológicas que de projeto, para o aproveitamento da luz natural. O princípio é sempre o mesmo, distribuir a luz natural dentro de um ambiente. Agora, vamos começar a falar um pouco de fluxo solar para entender os números que a gente está dizendo, né? A luminosidade se pode medir em fluxo luminoso, ou seja, quantidade de luz por metro quadrado. Essa quantidade se chama lux. Só para ter uma ideia dos números, o Sol emite 100 mil lux. A abóbora celeste emite sem o Sol, suponhamos que tem uma nuvem na frente do Sol, ela emite 15 mil lux. A luminosidade que eu preciso em cima da mesa do meu escritório é por volta de 500 lux. Já 500 lux é uma luminosidade muito boa. Aqui nesse momento a gente tem muito menos. Só que o olho se adapta, então ele nem percebe. Agora, uma coisa muito importante da luminosidade é que tem que ser medida, quer dizer, ela considera a direção dos raios. Eu tenho que decidir um plano em que eu meço a luminosidade, porque, por exemplo, essa luz está entrando lateralmente, eu estou vendo o ambiente luminoso, o meu olho está percebendo luz, mas se eu fizer assim com a mão, eu vou ver que uma superfície horizontal não está sendo iluminada, porque a luz vem nessa direção, horizontal. Então, quando se calcula a luminosidade, tem que se levar muito em conta da posição que se está calculando. Não adianta eu calcular uma luminosidade vertical se o meu uso da luz vai ser horizontal. Aliás, uma luminosidade lateral acaba ofuscando o olho, a pupila vai diminuir, e a luminosidade, que talvez estivesse até boa antes, vai parecer menor, porque o olho vai estar acostumado a uma luminosidade maior. Agora, o que acontece? Como é que a gente aproveita geralmente a luz natural em um edifício? Isso é um exemplo de desperdício de luz natural, né? Eu tenho aqui, suponhamos de ter uma janela sem alguma proteção, ou, por exemplo, essa mesma janela com essas cortinas de tecido abertas, e esse é o Sol entrando batendo, o Sol bastante alto. Então eu vou acabar tendo o contributo da luz natural no primeiro 1,5 metro de carpete, que aliás vai ser até escuro, então ele vai apagar. E aí fica mais fácil realmente colocar uma parede, uma paisagem. O que acontece na distribuição da luz nesse ambiente? A gente tem aqui uma simulação que foi o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina que deu essa simulação. Isso daqui é uma visão de planta, tá? Vista de cima, da janela, sem nenhuma proteção solar, e a luz como se distribui dentro do ambiente. Então a gente vê aqui próximo da janela, aqui tem 1 metro, 2 metros, 5 metros. Aqui próximo da janela a gente chega a ter 9.500 lux, que é muito mais do que a gente precisa. E aqui longe da janela a gente chega a
1.500 lux, que é o triplo do que eu preciso. O problema dessa situação é que eu tenho muito mais luz do que eu preciso, né? Quer dizer, eu não devia ter problema de luminosidade, mas na verdade o que acontece é que se eu estiver aqui, eu vou ter o triplo de luminosidade que eu preciso, mas o olho humano, ele foi projetado para trabalhar seja debaixo do sol, seja dentro de uma caverna. Então, o que acontece? Ele se adapta muito. E nessa situação, ele vai se adaptar à média do que ele está vendo. E o que vai acontecer? O sol vai se adaptando à média, ele vai escurecendo o ambiente de propósito, e aqueles 1.500 lux, que eram o triplo do que eu precisava, vão acabar não bastando. Então, o meu objetivo não é só o de trazer o máximo de luz para dentro, é o de distribuir ela de maneira correta. Porque se eu distribuir ela com um pico perto da janela, não vai servir para nada. Aliás, vai tirar a luz do final do ambiente. Então, por exemplo, qual que é o comportamento de um brise, ou de uma persiana interna, ou de uma persiana entre vidro? Ela reflete o sol para o forro. O forro geralmente é branco, e se não for, é melhor pintar de branco, que ele vai ajudar muito mais na luminosidade. E ele vai distribuir no forro, não vai chegar, por exemplo, tem alemão, às vezes, falando que vai para lá de 7 metros, com umas lâminas projetadas. Não é muito verdade. É melhor aproveitar nos primeiros 5 metros, se concentrar e conseguir apagar a luz nos primeiros 5 metros de ambiente. O que acontece? O contributo da luz natural vai acabar acumulando todo aqui em cima. Agora, a vantagem de ter a luz aqui em cima é que ela vai ser muito mais eficiente na iluminação. Em vez de iluminar lateralmente, ela vai iluminar por cima. Então, a minha mesa que está sendo iluminada vai ser iluminada muito melhor, além de não ofuscar. E o interessante da solução que pode modular a luminosidade, como a do brilho da persiana, é justamente o fato que, se o sol mudar de posição, você pode mudar de posição as lâminas e continuar tendo o mesmo efeito, ou seja, acumulando a luz aqui no ambiente. Agora, é claro que esse benefício depende muito da capacidade de reflexão das lâminas ou do brise. Se eu tiver um brise externo, em cidade como São Paulo, ele vai começar a sujar, vai ficar cada vez mais opaco e ele vai perder o poder de reflexão. E nessa situação é muito importante também o poder de reflexão direta, não aquele que difunde, ou seja, a superfície tem que ser mais espelhada possível nessa situação, se eu quero obter esse efeito. Isso vale para a persiana interna também, ela vai acabar sujando e ela vai perder esse efeito, essa eficiência. A persiana interna do vidro, ela não vai ter manutenção e não vai precisar ser limpa, então ela vai manter por muito mais tempo os valores de projeto. Porque não adianta eu projetar um prédio que no começo vai ter uma performance energética maravilhosa e essa performance decair em 2 anos, 3 anos, até 5 ou 10 anos. Agora, algumas soluções bem malucas, mas quem foi no Glastec dado de Düsseldorf no ano passado pode ter visto, é o de usar, por exemplo, lâminas de... A gente sabe, né, que a lâmina acaba tendo uma concavidade, né, ela acaba sendo curvada, por uma questão estrutural, para ela aguentar direito o próprio peso. Mas, na verdade, dá para usar essa curvatura de uma maneira inteligente. Por exemplo, a gente vê aqui uma lâmina simplesmente virada ao contrário. O que acontece é que ela acaba focalizando a luz. Agora, aqui a gente vê 2